A estrada de terra se estendia por entre campos abandonados e árvores de troncos tortos. Eu vinha dirigindo havia horas. O céu estava opaco. Um cinza carregado que não chorava. Apenas se acumulava. A fazenda que herdei do meu tio se aproximava. Um homem que mal conheci. E que morreu em circunstâncias mal explicadas. O portão da fazenda estava aberto. As correntes soltas batiam ao vento. Ao descer do carro senti um cheiro de ferrugem e barro molhado. O casarão de 2 andares me fitava com suas janelas quebradas. Era como se tivesse olhos. E me observasse. A madeira rangia sob meus pés ao entrar. Pó, teias, silêncio denso. Algo ali estava me esperando. A cozinha ainda tinha vestígios de uso. Pratos empilhados com fungos secos, marcas de mãos engorduradas nos armários. A sensação era de que alguém havia saído às pressas, ou fora interrompido. No fundo do cômodo, uma porta entreaberta rangia lentamente com o vento. Senti calafrios. Ao abri-la, vi um corredor que levava a um cômodo trancado. O cheiro ali era mais forte. De carne passada e musgo. Nos fundos, o campo parecia morto. A grama alta cobria buracos, como covas esquecidas. Um poço antigo, tampado com tábuas, chamava a atenção. O silêncio ali não era normal. Era sufocante. Como se o lugar soubesse que alguém chegara. Alguém do sangue. Vi marcas estranhas nas pedras do poço. Como arranhões. E uma trilha leve de pelo cinza. Voltei para dentro quando o céu escureceu de vez. As sombras se alongavam como dedos. Dormi no sofá da sala, mas o sono era leve e febril. Cada rangido da casa me acordava. Em certo momento, jurei ouvir passos no andar de cima. Mas quando acendi a lanterna e subi, só havia pó e espelhos manchados. Mesmo assim, dormi com a porta trancada e o amuleto do carro no pescoço, como se fosse algum tipo de proteção. Antes de fechar os olhos pela última vez naquela noite, ouvi algo se arrastar lá fora. Um som úmido e irregular, como se algo pesado se movesse pela grama alta. Apertei os olhos. E torci para estar imaginando. No segundo dia encontrei uma gaveta trancada no antigo escritório. Forçando com um estilete, consegui abrir. Dentro havia cartas do meu tio. Datadas de vários anos antes. A maioria falava sobre isolamento. Vozes na noite. Olhos entre as árvores. Mas uma me chamou a atenção. Estava marcada com minha inicial. T. Tramiel. Se você está lendo isso, já é tarde. O sangue chama. E o sangue carrega mais que herança. Ele carrega maldição. Fique longe do porão. Fique longe da lua cheia. Queime isso e vá embora. Não repita meus erros. Henrique. Eu ri. Um riso curto. Nervoso. Parecia brincadeira. Mas a caligrafia era real. E o cheiro da tinta. Antiga. Quase viva. O papel tremia nas minhas mãos. Uma parte de mim queria ignorar. Outra parte já sabia que tudo fazia sentido. O peso da herança era mais do que concreto. Havia outras páginas, menos organizadas. Rabiscos, tentativas de mapas da casa. Símbolos que não entendi. Uma delas tinha manchas circulares como marcas de copo ou sangue. Parecia escrita em outro idioma. Talvez latim. Os mapas mostravam passagens que eu ainda não havia encontrado. Uma em especial levava até o Poço dos Fundos. Durante horas reli tudo. Subia e descia da biblioteca improvisada do meu tio. Cadernos, álbuns, livros sobre ocultismo. Ele parecia obcecado com a linhagem da família. Mencionava o elo perdido e a fome interior. Algo que acordava nas luas cheias de certas gerações. E tudo apontava para uma linhagem quebrada. E reiniciada. Fechei a última carta e percebi algo estranho. As paredes do escritório estavam riscadas. Linhas finas, quase invisíveis. Uma escrita antiga que passara despercebida. Quando toquei, senti uma pontada aguda no dedo. Um aviso? Um despertar? O sangue no corte parecia vibrar, quente demais. Uma linha conectada. E ativada. Naquela noite, sonhei com meu tio. Ele sussurrava coisas em um idioma antigo. Ao seu redor, árvores queimavam. E o céu era como uma ferida aberta. Comecei a explorar os cômodos. Um corredor lateral levava a um sótão. Lá dentro havia quadros cobertos por panos. Retirei o tecido de um deles. Era o retrato do meu tio. Mas ao fundo, havia algo. Não era uma paisagem. Era uma silhueta. Um vulto animal. Olhos amarelos como brasas. Garras. E pelo escuro atrás dele. Mas ninguém além dele estava no retrato. Nenhuma outra pessoa. Voltei ao quadro várias vezes. A figura parecia mais próxima a cada dia. Ou era impressão minha? O clima da casa estava me afetando. Sonhos estranhos me tomavam.
Corridas pela floresta. Uivos. Sangue. E sempre acordava com gosto de terra na boca. E feridas pequenas nos braços. Como garras suaves. Comecei a notar um odor vindo do retrato. Algo animal. Selvagem. Era impossível, mas real. Como se o óleo da tinta estivesse apodrecendo. Toquei a moldura. Estava morna. E pela primeira vez, percebi que as garras do vulto tinham sangue fresco nas pontas. Como se sangrasse. Lentamente. Examinei o quadro com mais atenção. Havia detalhes que só se revelavam com luz lateral. Símbolos atrás da tinta, como se o quadro fosse pintado sobre outro. Um rosto escondido na sombra, e era o meu. Mesclado ao do meu tio. A cada dia, o retrato mudava sutilmente. Em uma das noites, sonhei que estava dentro do retrato. No lugar do meu tio. Sentado. Com algo respirando atrás de mim. No sonho, eu sabia que se virasse, perderia a alma. Acordei gritando. E ao correr até o sótão, o retrato estava coberto de novo. Eu não fiz isso. Fiquei tentado a destruí-lo. Mas parte de mim queria entender. O retrato era um aviso. Um espelho. Ou um portal. Talvez tudo ao mesmo tempo. Ele respirava. Ele via. Ele esperava. Encontrei Olavo na estrada. Um velho que dizia conhecer meu tio. Ele carregava uma sacola com galhos secos e dentes de algum animal. Disse que era proteção. Sorriu. Mas não era um sorriso caloroso. Era mais como um aviso disfarçado de gentileza. Disse que a terra ali era velha. Que os homens acham que herdam o chão. Mas herdam o que vive sob ele. Que meu tio tinha acordado algo. Algo ancestral. Algo que só dorme. Nunca morre. Disse isso olhando diretamente para minha pele. Como se visse algo se mexendo sob ela. Ele me entregou um amuleto feito de corda e osso. Disse que deveria usar no pescoço à noite. Que a lua era um olho. E olhos não fecham. O objeto pulsava quente na minha mão. Quase vivo. E por um segundo, juraria ter sentido o osso vibrar. Olavo conhecia rituais. Falava de tribos antigas, de sangue misturado à terra. Disse que a linhagem da minha família cruzava com povos esquecidos, que adoravam entidades peludas, caçadoras. Espíritos que não se vão. Que apenas esperam corpos para retornar. E que a herança não era acaso. Era retorno. Ao tentar questioná-lo mais, ele se afastou. Murmurando orações. Jogando sal no chão atrás de si. Notei que ele mancava, e nas costas carregava uma cicatriz longa. Como se algo o tivesse cortado com dentes. Mas o mais estranho foi o som que veio da floresta. Como um rosnado. Baixo. Fome contida. Voltei para casa com o amuleto pendurado no pescoço. A noite caiu pesada. E tive a impressão de que algo andava no telhado. Raspando garras no zinco. Esperando que eu dormisse. A porta do porão sempre esteve ali, ao lado da escada que rangia. Mas só no terceiro dia notei que havia marcas no chão de madeira, como se alguém ou algo a tivesse arranhado por dentro. No início, resisti. Mas a carta do meu tio ecoava. Fique longe do porão. Justamente por isso, minha curiosidade crescia. Peguei a lanterna e uma chave enferrujada que encontrei pendurada atrás de um quadro. O trinco girou com dificuldade, como se a própria porta relutasse. O cheiro que subiu era úmido, denso, misturado a mofo e ferro. Cada degrau que descia me fazia sentir mais pesado. Como se a gravidade ali fosse outra. O porão não era apenas um depósito. Havia símbolos no chão, desenhados com algo escuro, quase negro demais para ser tinta. No centro, uma cadeira com algemas. Nas paredes, fotos antigas em preto e branco, algumas da fazenda, outras de pessoas que nunca vi. Mas em todas havia sempre algo ao fundo, um vulto. Sempre o mesmo. Havia também um espelho quebrado, apoiado contra a parede. Fragmentos mostravam meu rosto em pedaços, e por um momento jurei ver olhos que não eram meus. Atrás dele, um compartimento secreto. Dentro, livros escritos à mão, com capa de couro e cheiro de carne seca. Um deles tremia levemente quando tocado. Ao folhear os textos, compreendi. Eram diários de transformação. Relatos de dor, de mudança. Ossos quebrando, pele rasgando. O autor, meu tio, descrevia noites em que a consciência era engolida por uma fome incontrolável. Não somos um. Somos muitos em um só corpo. E a lua é o tambor que nos chama. Foi então que ouvi o som. Um sussurro, mas grosso, rouco. Não vinha de cima, mas de dentro da terra. Um murmúrio que me chamava pelo nome. Tramiel, saí correndo. Fechei a porta. Tranquei. Mas o trinco voltou a girar sozinho algumas horas depois. Acordei com sede. Mas não era sede de água. Era algo mais profundo. Um vazio no peito e uma irritação nos dentes.
Minha visão parecia mais aguçada, e os sons ao redor da casa estavam mais altos. Ouvi o zumbido de um inseto no outro cômodo. E o coração de um rato atrás da parede. Fui até a cozinha. A torneira gotejava. O som era insuportável. Ao encostar na pia, a ferrugem grudou na minha mão. O gosto metálico me deu náusea. Abri a geladeira por instinto. Não havia comida. Apenas uma jarra com algo escuro. Não lembro de tê-la colocado ali. Tentei sair da casa, caminhar até o campo, mas minhas pernas fraquejavam. A luz me incomodava. Me escondi na sombra do alpendre. Senti o coração acelerar ao ver um coelho passar. Pequeno, frágil, quente. Meus dedos se fecharam involuntariamente, como garras. Voltei para dentro, ofegante. Me encarei no espelho da sala. Meus olhos estavam diferentes, mais claros. E havia algo nos dentes. Pontas que não estavam ali antes. Ri. Um riso seco. De nervoso. Mas também. De reconhecimento. A carta do meu tio ecoava na memória. Fique longe da lua cheia, mas a lua já estava vindo. E algo dentro de mim a esperava. Na manhã seguinte, vi cortes nos meus braços. Não do tipo que a gente faz. Eram marcas paralelas. Como arranhões internos tentando sair. Me vesti às pressas, cobri com mangas, mas a coceira aumentava. O cheiro da minha própria pele mudava. Voltei ao porão. Precisava entender. Nos ganchos enferrujados, vi pedaços de couro e pelos secos. Alguém havia se contido ali. Ou tentado. E falhado. Meus dedos escorregaram no sangue velho no chão. Mas ele ainda estava quente. Comecei a manter um diário. Registrava os sintomas. As noites mal dormidas. Os lapsos. Uma noite acordei no campo, nu, com a boca suja de terra e algo preso entre os dentes. Um pedaço de osso. Não sabia de quem. Minha mente se dividia. Uma parte gritava por ajuda. Outra aceitava. Desejava. Os sonhos viraram visões. Eu via florestas, caçadas, uivos respondendo ao meu. Uma voz dentro de mim dizia, não lute. Você é herdeiro, e cada vez que tentava fugir, a lua parecia mais próxima. Chegou a noite da lua cheia. A casa pulsava, como se tivesse um coração próprio. As paredes suavam. As janelas vibravam com uivos distantes. Me tranquei no sótão. Prendi as mãos em correntes antigas. Achei que podia resistir. Mas algo em mim ria. Ria alto. Meu corpo tremia, mas não de medo. Era excitação. Expectativa. Quando a lua surgiu na janela, uma dor atravessou meu peito. Como fogo rasgando costelas. Meus olhos viraram ao avesso. Vi vermelho. Vi tudo. As correntes não aguentaram. Arrebentaram como papel. Minhas unhas rasgaram a madeira. Os dentes cresceram diante do espelho embaçado. E então, deixei de ser. Ou passei a ser por completo. Acordei coberto de folhas. Longe da casa. Meu corpo doía, mas não via feridas. Havia sangue seco nas mãos. E uma sensação estranha. De plenitude. A floresta me conhecia agora. E eu conhecia ela. O nome do meu tio ecoava nos galhos. E o meu também. Voltei a casa com o dia nascendo. Os olhos ardiam com a luz. Mas algo em mim havia mudado. Era como usar um corpo velho com uma alma nova. Cada som era mais claro. Cada cheiro mais intenso. O mundo era outro. Olavo me esperava na porta. Não disse nada. Apenas entregou uma chave. Agora é sua vez, murmurou. E se afastou. Como se soubesse. Como se esperasse. No porão, encontrei um novo espelho. Limpo. Nele, meu reflexo era o de sempre. Mas atrás de mim, algo pairava. Aquela mesma sombra do retrato. Agora mais nítida. Com meus olhos. Senti fome. Mas não de comida. Era sede de território. De caçada. Saí da casa sem olhar para trás. A floresta me engoliu como se eu fosse dela desde sempre. O diário ficou na mesa. A carta também. Para o próximo. Porque sempre há um próximo. Nas noites seguintes, vaguei pelas matas. A pele trocava de forma com facilidade assustadora. Os cheiros se misturavam. Eu caçava. Sem pensar, sem culpa. Era como respirar. Natural. Fatal. Reconhecia cada trilha. Cada árvore. Como se as tivesse plantado. Os animais fugiam do meu cheiro. Os homens não me viam. Mas sentiam. Algo ancestral acordava neles. Um arrepio. Um silêncio súbito. Um sussurro de medo. Na lua cheia seguinte, ouvi outros. Uivos distantes. Não era o único. Havia mais. E todos sabiam meu nome. Ou algo que ele significava agora. Tramiel. Em um vilarejo, vi uma criança com os olhos iguais aos meus.
claros, penetrantes. Ela me viu. E não fugiu. Sorriu. Como se esperasse. Na última noite daquele mês, retornei à fazenda. Pela última vez. Entrei no sótão. O retrato do meu tio estava limpo. Mas agora, era eu na pintura. E atrás de mim, a próxima sombra. Respirei fundo. A lua subia no céu como uma coroa prateada. Senti os ossos se alongarem. A pele estalar. O mundo sumir. Mas dessa vez, sem dor. Apenas verdade. Meu último pensamento foi de aceitação. De pertencimento. O uivo subiu pela garganta como um hino esquecido. Ecoou pela noite. E foi respondido. Porque a floresta canta. E os filhos do sangue sempre escutam. Na sala empoeirada onde o relógio parou às 3h33 da manhã, encontrei a tapeçaria pendurada, algo que eu nunca havia notado antes. Cobria quase toda a parede lateral, como uma cortina de tecido antigo, desbotado, mas ainda vibrante em certos tons de vermelho profundo. Quando me aproximei, percebi que não era apenas uma ilustração, era um bordado de cenas, símbolos e nomes. Toquei o tecido. Ele pulsou. No centro da tapeçaria, havia um rosto costurado com fios dourados. Era o rosto do meu tio, mas jovem, assustado, como se estivesse gritando em silêncio. À sua volta, outros rostos, meu avô, meu bisavô, todos ligados por uma linha vermelha que atravessava corações bordados e olhos vazios. As vozes começaram quando tentei afastar o pano da parede. Uma mistura de sussurros e gritos abafados. Frases em latim, nomes da família, perguntas em eco. Um deles dizia meu nome repetidamente. Outro dizia para fugir. Mas um, mais baixo e firme, dizia, continue. Falta pouco. Puxei a tapeçaria com força. Atrás dela, uma porta oculta. Trancada com uma fechadura em forma de caveira, sem chave visível. Mas logo acima, um espelho ovalado refletia algo estranho. Minha mão, segurando uma chave que eu não via no mundo real. Deixei o cômodo. A tapeçaria, por fim, silenciou. O sótão sempre me incomodou, mas dessa vez, algo me chamou até lá. Talvez fosse a sensação de que o ar se tornara mais denso, como se a casa respirasse. O vento lá em cima era imóvel. Nada se movia, exceto a poeira que flutuava em câmera lenta. Ao fundo, um espelho de moldura negra e pesada me esperava. Era mais alto que eu, mais largo que qualquer outro na casa. Estava coberto por um lençol de linho. Ao destapá-lo, o espelho mostrou algo que não era exatamente meu reflexo. Era eu, sim, mas vestido de outro tempo. Roupas antigas. Olhos com um cansaço que ainda não conheço. Atrás de mim, no reflexo, a casa estava em chamas, mas aqui, o sótão permanecia intacto. Dei um passo à frente. No espelho, minha versão também avançou. Mas ele sorriu. E eu não. Por que você está sorrindo? Sussurrei. Ele ergueu o braço e apontou para um canto do espelho. Uma rachadura. A partir dela, surgiram outras. Como se o espelho sangrasse. Toquei o vidro. Do outro lado, meu reflexo se tornou fumaça. E então, vi. Atrás dele, havia outro espelho. E dentro dele, outro. Um corredor sem fim, cheio de versões minhas, cada uma parada em um momento diferente da mesma tragédia. Na parede ao lado, uma inscrição que só apareceu após meu toque. Nem toda a herança é de ouro, foi quando a casa tremeu. Um som grave, vindo do porão, cortou o ar como um rugido enterrado. E eu soube. A próxima porta que se abriria. Não seria uma escolha. A escada para o porão parecia mais longa agora. Os degraus rangiam como se protestassem a cada passo. A luz falhava. A madeira cheirava a sangue velho e umidade. Desci com a chave na mão, a mesma que o espelho havia mostrado, e, quando pisei no último degrau, percebi que o chão não era de pedra. Era de ossos. Fêmures, costelas, crânios, todos encaixados como ladrilhos num mosaico macabro. E no centro, uma cova aberta. A terra ali ainda se movia, como se respirasse. As paredes do porão estavam cobertas de desenhos infantis feitos a carvão, casas pegando fogo, figuras sem rosto, uma criança deitada entre árvores negras. Ao fundo, a porta com a fechadura em forma de caveira. Aproximei-me, hesitante. A chave em minha mão começou a queimar. Quando a inseri, ouvi um clique seco e profundo, como se algo acordasse após séculos. A porta se abriu lentamente, revelando uma escadaria espiral, descendo para muito além do que qualquer porão poderia alcançar. Antes de entrar, olhei para trás. O chão de ossos começava a rachar. Desci. As paredes ao redor deixaram de ser de pedra, tornaram-se carne. A escada gotejava. Um calor febril me cercava, misturado ao cheiro de ferro oxidado e velas queimando.
Cada passo era acompanhado por sussurros, meu nome, histórias da infância, palavras que minha mãe murmurava dormindo, e outras que nunca ouvi em voz alta. Ao final da escada, uma sala circular. No centro, um altar. E sobre ele, uma cadeira. Não, um trono. Nele, um corpo. Rígido. Olhos costurados com linha preta. Mandíbula aberta como se gritando eternamente. Em seu peito, um livro aberto. As páginas eram feitas de pele. E ali, estavam todas as decisões que levaram minha linhagem à ruína. Cada pacto. Cada traição. Cada silêncio herdado. Toquei o livro. A casa estremeceu. Acima de mim, ouvi todas as portas se abrindo ao mesmo tempo. Todas as vozes da tapeçaria gritando juntas. O espelho no sótão se partindo em 1000 fragmentos. E os ossos do porão dançando. O trono ainda estava quente. E eu entendi. A casa não é assombrada. A casa é a herança.